Capítulo 1393. Uma mente, 5 corpos. Parte 1. A poção da Mãe Terra estimulou o mana e os núcleos auxiliares dos membros do cadáver para que absorvessem a energia do mundo circundante muito mais rápido do que o normal. Nos minutos seguintes, toda vez que um dos falsos despertos tivesse um momento de descanso, sua vitalidade e mana seriam constantemente reabastecidas, como se usassem uma técnica de respiração. Em teoria, revezando-se no ataque e na defesa, eles eram quase invencíveis. Em teoria. Os membros do cadáver tinham essas duas palavras tatuadas em alguma parte de seus corpos, como um lembrete constante de que quando a realidade pedia para ser diferente, coisas ruins aconteciam. Além disso, a tatuagem também funcionava como uma poção multifuncional. Therese encontrou amostras da tinta de Atorne nos escombros de Cambria e fez engenharia reversa de seus métodos. A tatuagem tinha as mesmas propriedades de um nutriente, de uma poção para melhorar o corpo e de um tônico ao mesmo tempo. Therese não interferiu diretamente nos assuntos do reino, mas compartilhou com seus súditos todo o seu conhecimento que eles pudessem empregar. Enquanto o cadáver entrava no campo de batalha, o Sol Vermelho mal podia esperar pelo fim da batalha. Ele estava atualmente com o pior desempenho entre os 3 cavaleiros e teve o maior número de baixas. A pior coisa é que a maioria das perdas que seu exército sofreu foi devida literalmente ao fogo amigo. Embora os dons de Daphne Knight fossem habilidades passivas, aqueles que Dusk concedeu aos mortos-vivos exigiam sutileza e sabedoria. Ele era conhecido como o mais sábio dos cavaleiros porque seus poderes não podiam ser simplesmente apontados e depois disparados contra alguma coisa. Eles eram uma faca de 2 gumes que precisava ser manejada com cuidado. Os mortos-vivos que usam chama de origem muitas vezes esqueciam que, ao contrário dos feitiços normais, o fogo do dragão poderia ferir até mesmo seu usuário. Um escudo ou feitiço oportuno enfiado em sua boca faria os mortos-vivos queimarem por dentro, matando-os no local. Redemoinho da vida não era melhor, já que a única diferença entre seus ofensivos relâmpagos prateados e seus efeitos fortalecedores estava na dose empregada. A maioria dos mortos-vivos ficou tão entusiasmada com o redemoinho após seu primeiro uso que eles o soltariam de uma só vez e explodiriam como balões superinflados. Dar a esses idiotas o poder da linhagem Leviatã está fora de questão. Eles dizimariam meu exército antes mesmo que seus efeitos chegassem à pró de Crepúsculo, pensou com raiva. Para piorar a situação, jogar pérolas aos porcos está me enfraquecendo. Todos os meus poderes requerem energia mundial e tudo o que meu corcel canaliza para meus soldados não pode ser enviado para mim. Eu gostaria que mamãe tivesse me concedido um poder mais fraco, porém mais fácil de usar, como ela fez com minhas irmãs. Ele olhou para o horizonte, esperando o nascer do sol e o enorme golpe que isso causaria no moral inimigo, selando sua vitória. Com um aceno de mão, o Sol Vermelho conjurou um véu de energia prateada que flutuou no ar na frente dos batalhões de magos mortos-vivos. Eles lançaram seus feitiços através do redemoinho da vida e seu poder aumentou 10 vezes. A barragem de feitiços de nível 5 se transformou em versões menores de feitiços de torre de nível, martelando as matrizes até que elas quebrassem, assim como as muralhas da cidade. O domínio de Dusk sobre o redemoinho da vida era tão grande que ele foi capaz de injetá-lo até mesmo nos feitiços de outras pessoas, sem fazê-los dar errado. Ao contrário dos outros cavaleiros, ele preferiu desempenhar um papel de apoio e combater a estratégia inimiga, em vez de igualá-los em poder bruto. A frente norte precisava apenas de mais um empurrão para entrar em colapso. Dusk usou a ligação mental que estabeleceu com seus generais antes de iniciar o cerco para transmitir suas ordens. De repente, o espaço ao seu redor congelou, fazendo com que ele e pôr do sol caíssem no chão com a graça de um tijolo. Quem ousa? Ele rugiu no momento em que reconheceu os efeitos da arma anti-Lich, marca registrada de Legain, o feitiço de 5 dimensões, espaço selado. Cortou todas as formas de fluxo de energia de sua área de efeito. No caso dos Liches, também quebraria o vínculo com seu filactério, reduzindo pela metade sua força de combate.
Tiris não poupou esforços para preparar o cadáver para enfrentar até mesmo o adversário mais difícil. Infelizmente para eles, a visão da vida mostrou ao cadáver que, apesar dos efeitos do espaço selado, o poder do crepúsculo não vacilou. Foi o sinal claro de que o Lich trouxe o filactério com ele. Infelizmente para o Sol Vermelho, o mesmo não poderia ser dito sobre o seu exército. O feitiço cortou todos os tipos de fluxo de energia, incluindo os poderes que Dusk compartilhava com eles. O cadáver não tinha tagarelas em suas fileiras, então a única resposta que Dusk recebeu foi uma saraivada de feitiços espirituais de nível 5. 2 conjuntos de grilhões de grifo criaram um pacote hexa-elementar de correntes de esmeralda que se enrolavam em cavalo e cavaleiro, separando-os. 2 conjuntos de esmagamento da fênix conjuraram rajadas de chamas esmeraldas que corroeram a matéria e a energia. Por último, mas não menos importante, a boca do dragão de Mirim dividiu o espaço selado pela metade. Agora que Dusk não podia mais se alimentar de pôr do sol, ela selou os 2 dentro de uma gaiola esmeralda hexa-elementar, impedindo-os de se esquivar ou bloquear os ataques recebidos. Dusk amaldiçoou quando a ligação mental com seus generais se quebrou, deixando-os sem noção sobre sua situação atual, assim como a ligação com seu corcel. Pôr do Sol não era uma relíquia senciente, apenas uma ferramenta destinada a aumentar seus poderes. Enquanto não recebesse ordens dele, seria um alvo fácil, capaz apenas de usar as estratégias pré-definidas para se defender dos inimigos. O que, contra alguém com meio cérebro capaz de compreender seus padrões, não significaria grande coisa. Primeiro, preciso recuperar Pôr do Sol. Segundo, devo escapar do espaço selado. Qualquer outro movimento não comprometeria apenas esta batalha, comprometeria a minha vida. A análise de Dusk estava certa, mas era idêntica do cadáver. Cada conjunto de grilhões de grifo puxava suas respectivas vítimas em direções opostas enquanto o dragão Marvo tornava o campo de batalha invisível para aqueles que estavam dentro e fortalecia os efeitos dos outros feitiços espirituais. Entre seus muitos efeitos, Dragão Mavo permitiu que seu lançador interagisse com feitiços aliados como se fossem céus. Ao contrário da dominação, o controle não poderia ser assumido à força, apenas permitido pelo lançador original. Graças ao Dragão Mavo, Miri poderia manipular livremente todos os feitiços ativos porque os outros membros do cadáver não ofereceram resistência à sua vontade. Os 4 falsos despertos eram semelhantes aos seus membros, lançando os feitiços que ela precisava, enquanto Mirim era o cérebro da operação, controlando todos os aspectos do campo de batalha. Cisca, Chat, livrem-se do corcel. Lepto, Joa, comigo. Nós vamos cuidar do cavaleiro. Miri disse através do link mental. Capítulo 1394. Uma mente, 5 corpos. Parte 2. O primeiro grupo usou o efeito combinado de grilhões de grifo e dragão mavo para arrastar Pôr do Sol para mais longe, enquanto fazia chover feitiços sobre ele. Grilhões de grifo usou luz para moldar rapidamente, terra para robustez, água para flexibilidade, fogo para gerar calor, ar para tornar as correntes afiadas como diamantes e escuridão para causar dano ao longo do tempo. Quanto mais o cavaleiro e o corcel eram contidos pelo feitiço, mais danos se acumulavam. Além disso, a gaiola criada por Dragão Mavo impedia que os feitiços ofensivos saíssem da área, fazendo-os saltar nas paredes e atingir o alvo sem desperdiçar um pingo de mana. Pirralhos atrevidos! Dusk disse com um rugido enquanto sua aura vermelha flamejante se espalhava e seu corpo inchava, empurrando a resistência das correntes ao seu limite máximo. Todos os mortos-vivos poderiam converter a força vital armazenada em seus núcleos sanguíneos em massa, mas apenas Liches eram capazes de converter sua mana em essência de vida, tornando sua massa potencial limitada apenas por suas proezas mágicas. Isso deu a Dusk a força para se mover apesar das restrições e quebrar todos eles com um único golpe de Firebrand. Ele empunhou o machado com as 2 mãos para explorar cada pedacinho do poder que acabara de consumir. Que porra é essa? O esquadrão encarregado de Dusk pensou em uníssono. Sabíamos que Firebrand é poderoso, mas isso é demais.
Como ele escapou para 3 feitiços espirituais de nível 5 combinados. A aura vermelha flamejante também extinguiu as chamas esmeraldas do esmagamento da Fênix, neutralizando a vantagem que o ataque surpresa deu ao cadáver. Além disso, abriu uma fenda no segundo espaço selado, permitindo que o cavaleiro se comunicasse com seu cavalo. Pôr do sol, para mim. Dusk disse enquanto atacava a marquesa. A breve troca e como os pensamentos se moviam pela mente, ligando-se principalmente dela aos outros, identificaram Mirim como a líder. Tirá-la tornaria o resto da batalha muito mais fácil. Ele era tão rápido e forte quanto um dragão, demais para Mirim reagir a tempo. Crepúsculo se moveu em linha reta, o caminho mais rápido para alcançar seu alvo. No entanto, também foi o mais fácil de prever. Lepto atingiu a ponta de Firebrand com sua massa enquanto Joa puxou o machado graças aos ganchos nas pontas de suas lâminas curvas. As armas dos membros do cadáver possuíam farpas que lhes permitiam agarrar as armas inimigas e movê-las em todas as direções. O crepúsculo foi rápido, mas não mais rápido do que se pensava, dando a Mirim tempo para emitir ordens através da ligação mental. Seus soldados desviaram Firebrand do caminho pretendido e ela atingiu o machado com um golpe para baixo de sua arma. O golpe não causou dano ao Davros, mas adicionou tanto impulso que o cavaleiro se viu girando incontrolavelmente no ar como um peão. O cadáver aproveitou aquele momento de confusão para voltar a uma distância segura e retomar o ataque. Ao mesmo tempo, Cisca e Chad lançaram uma explosão de esmagamento da Fênix após a outra no pôr do sol. Graças a Dragão Marvo, as ondas de choque ricochetearam nas paredes, de modo que Pôr do Sol sempre sofreu todo o impacto de cada explosão, e graças à ordem de Dusk, os movimentos do corcel tornaram-se ainda mais previsíveis. Mesmo que estivesse coberto de Davros, mesmo que fosse feito do mais puro cristal branco, havia um limite de dano que o corcel poderia suportar. Sua superfície começou a rachar e cada rachadura crescia a cada segundo. O Sol Vermelho percebeu seu erro e ordenou que seu cavalo se concentrasse na defesa enquanto ele usava o redemoinho da vida para aprimorar cada aspecto de seu ser ao limite máximo. Um espírito piscar permitiu que ele aparecesse na frente de Mirim, apesar das formações da cidade. Observar o medo em seus olhos era apenas a cereja do bolo, seu verdadeiro propósito era atacar onde ela estava mais fraca. Todos esperavam que as pessoas se movessem atrás deles, deixando-os expostos. O ponto de saída estava muito próximo para que sua arma fosse eficaz e Dusk se movia rápido demais para que alguém pudesse reagir adequadamente. Dusk balançou seu machado em um golpe para baixo, cortando o braço direito de Mirim e sua perna na altura do joelho. Seu objetivo era separá-la, mas a marquesa conseguiu se afastar apenas o suficiente para salvar sua vida. Somente a fusão com a escuridão a impediu de desmaiar de dor, enquanto a fusão com a luz a impediu de morrer de choque físico. Lepto e Joa moveram-se para detê-lo antes que o cavaleiro pudesse terminar o trabalho, mas moveram-se em câmera lenta até seus olhos. Ele respirou uma explosão violeta de chamas de origem que envolveu Mirim e penetrou em sua armadura através das feridas abertas. Ela está morta, Dusk pensou enquanto olhava para sua força vital cada vez menor. Eu conheço bem o cadáver e seus membros não possuem nenhuma técnica de respiração. O Sol Vermelho ignorou os outros oponentes e foi resgatar Pôr do Sol. Baba Yaga certamente o repreenderia por seguir o conselho de Opal e levar seu cavalo sem permissão. Se ele a quebrasse, porém, a raiva da Mãe Vermelha não teria limites. Dusk não tinha ideia de até onde Baba Yaga iria para punir seus filhos rebeldes e não tinha a intenção de descobrir. Ele ativou um dos feitiços de Firebrand, Explosão Solar, liberando uma explosão de chamas vermelhas que libertou o Pôr do Sol dos feitiços que o restringiam e engolfou os 2 membros do cadáver em fogo vivo. O feitiço não apenas tinha um poder destrutivo incrível, mas também liberava tanto calor que o Explosão Solar tornava impossível a respiração de suas vítimas. Nem mesmo a armadura do Caminhante das Penas aguentou tanto castigo e o metal começou a derreter. A proteção encantada salvou as pessoas que a usavam, mas elas pareciam estar sendo cozidas vivas.
Os 2 membros do cadáver usaram magia da água para resfriar o ar dentro da armadura e ativaram o escudo da vida. Foi um dos feitiços imbuídos na armadura do caminhante das penas que permitiu ao usuário projetar para fora o invólucro de energia que normalmente reveste o adamante. Consumiu muita energia, mas também lhes proporcionou um espaço seguro e o tempo necessário para se recuperarem. Usar tantos feitiços espírito de nível 5 drenou seus corpos e mentes, tornando-os presas fáceis para o implacável cavaleiro. Mortos-vivos não sofriam de fadiga, apenas de fome. Liches, porém, não sofreu nada. Sua mana poderia acabar, mas sua mente estaria sempre no auge. Dusk pulou nas costas de Pôr do Sol, usando suas habilidades para drenar a energia do mundo e recuperar sua força cada vez menor. Capacitar um exército inteiro de mortos-vivos, usar tantos feitiços poderosos a queima-roupa e usar tantas habilidades de linhagens de guardiões teve um impacto negativo sobre ele. Dusk não podia se dar ao luxo de perder tempo e usar o revigoramento, mas os encantamentos de Pôr do Sol tornaram-no semelhante a uma técnica de respiração, mas sem qualquer inconveniente. Seu prazer mal havia tocado as costas do cavalo de cristal quando um raio de luz esmeralda o atingiu bem no meio da cabeça. Continua no próximo vídeo.